coloquei para gravar. Hoje a gente vai começar a parte inicial de termoquímica, beleza? Então a gente já encerrou a parte de propriedade coligativa. Preparei um material para vocês, vou estar sempre disponibilizando esse material para vocês. Vou até mandar hoje junto com a aula para o Célio. Se alguém tiver alguma dúvida referente à matéria anterior, entre em contato comigo, a gente tenta sanar algumas dúvidas, beleza? Então, hoje, a parte de termoquímica. Deixa eu abrir aqui o slide. Vamos lá. Termoquímica. Deixa eu puxar o chat, que estão conversando aqui comigo. Termoquímica. Quando a gente fala de termoquímica, a gente vai pegar vamos analisar a etimologia da palavra. Quando a gente fala de química, o que seria a química? A química é o estudo da transformação da matéria, certo? Então, uma reação química. Quando a gente fala de termoquímica, sabendo que termo vem de temperatura, de calor, de quente, a termoquímica é justamente o estudo da quantidade de calor envolvida em uma reação química, beleza? Tem uma matéria da física, vou até citar ela mais à frente, que vai trabalhar um pouco sobre isso. A diferença da física com a química, que na química a gente vai trabalhar a quantidade de calor envolvido numa reação química. Então, relembrando, trabalhando, deixa eu pegar o negócio aqui, escrever, não, só para desenhar aqui. Relembrando que nós temos a diferença de transformação química e transformação física. Só para recordar um pouco, transformação física quando altera-se o estado físico da matéria. Isso, calorimetria. Vou citar a calorimetria agora. A transformação física, ela estuda, né, a alteração do estado físico da matéria. Ou seja, de sólido para líquido, líquido para gasoso. Então, só pegar um gelo, tirar esse gelo do meu congelador, colocar em cima de uma mesa, a gente vai ver que esse gelo vai derreter. Então, estou alterando o estado físico da matéria. Já a transformação química, estou alterando a substância. Deixa eu voltar o slide aqui, por exemplo. Uma reação genérica aqui. CH4 mais O2 forma CO2 mais água. Vou balancear isso aqui. Tem um carbono de cada lado, 4 hidrogênios de cada lado, 4 oxigênios de cada lado. Uma reação de combustão, por exemplo. O que é uma transformação química? Eu estou transformando metano e oxigênio em CO2 e água. Eu mudei completamente a minha molécula, certo? Isso é uma transformação química. Transformação física seria gelo passando, virando água, né? Derretendo. Então, isso é uma transformação física. Então, o que vai interessar para a gente? A transformação química. Beleza. Quando a gente fala em termoquímica, a gente costuma bananar com alguns conceitos, tanto de calor como temperatura. Então, a gente precisa saber um pouco das definições dessa parte. O que é calor? Calor é transferência de energia. Energia é essa energia térmica, né? A gente está falando de termoquímica, então, transferência de energia térmica de um corpo mais energético, mais quente, para um corpo menos energético, ou seja, mais frio. Quando a gente vai, sei lá, fazer um café, coloca esse café sobre uma mesa, espera um pouco, a gente vai notar que esse café vai esfriar, pelo fato que, quando eu coloco um corpo mais energético, ou seja, mais quente, perto de um meio menos energético, ou seja, mais frio, eu tenho transferência de calor, certo? Com essa transferência de calor, eu vou chegar a uma coisa chamada de equilíbrio térmico. Eu vou estar equiparando as duas temperaturas. Então, se eu tiver aqui, ó, dois corpos, esse meu corpo aqui está com 80 graus Celsius, esse meu corpo aqui está com 20. Eu tenho transferência de energia do meio mais energético para o meio menos energético, até chegar no meu equilíbrio. Meu equilíbrio aqui seria mais ou menos não, né? Seria 50 graus Celsius dos dois lados. Isso é meu calor. Transferência de energia. Energia térmica. Então, tem o meu café. O café está quente. Deixei ele um pouco sobre a bancada. Eu vou ter transferência de calor desse meio mais quente para o meio mais externo. Vou estar resfriando o meu café. Ah, mas por que eu não vou sentir o meu ambiente muito quente? A gente está trabalhando com um recipiente muito pequeno, com um ambiente muito grande. A diferença ali, o impacto é pequeno.
Agora, se a gente pegar uma panela muito grande, cheio de água, ficar ali fervendo esse trem, a gente vai sentir um pouco o ambiente mais quente, né? A gente tem que pensar isso aí na quantidade de substâncias. Da mesma forma, se eu tiver um meio mais externo, por exemplo, 20 graus Celsius. Se eu tiver um meio mais externo, 20 graus Celsius, tirar um gelo do congelador, colocar nesse meio, eu tenho transferência do meio mais externo para o meio externo para o meu meio menos energético. Por isso que o meu gelo derrete. Ah, mas quer dizer, então, toda vez que eu tirar um gelo de um congelador, vai derreter? Não, se eu pegar esse gelo lá no Polo Norte. O Polo Norte vai estar o quê? Menos 20 graus Celsius. Então, não vai derreter, né? Então, calor, transferência de energia térmica. Meio mais energético, meio menos energético. E temperatura? Temperatura é uma grandeza física escalar. A gente tem um termômetro, tem uma escala, né? Que pode ser definida com a medida do grau de agitação das moléculas que compõem o corpo. Ou seja, a medida média da energia cinética que compõe o corpo. O que é energia cinética? Energia cinética é movimento, agitação. Então, quanto maior a minha energia cinética, maior vai ser minha temperatura. Quanto mais agitado o ambiente está, o corpo está, maior a minha temperatura. Prova disso que, se 10 pessoas começarem a correr numa sala, vai notar que aquele ambiente vai ficar um pouco mais quente e as pessoas vão sentir calor. Você está aumentando o movimento das pessoas, você está aumentando a agitação, logicamente a temperatura aumenta. Se as pessoas tendem a ficar quietas, a temperatura diminui, beleza? Pelo fato que a agitação diminui. Uma figurinha aqui só para lembrar nosso giro titio. Isso aqui seria um termômetro, né? Nosso termômetro é justamente um aparelho para medir a temperatura. Principalmente nessa parte de coronavírus aí, o pessoal está usando bastante esse termômetro, que é um dos sintomas. Ok? Então, a diferença: calor, transferência de energia; temperatura é uma medida média da energia cinética. Então, se eu falasse, nossa, aqui está calor. Não, mas como assim aqui está calor? Aqui está tendo transferência de energia? Não seria o certo de falar. Ou eu falaria, ou aqui está quente, ou aqui está frio, ou nossa, a temperatura aqui está elevada. Claro que a gente vai sempre falar que aqui está calor porque é comum no nosso dia a dia. Mas o certo mesmo é falar que está quente, ou aqui está frio. Nossa, a temperatura está elevada, a temperatura aqui hoje está baixa. Agora, aqui está calor, a todo momento está tendo troca de energia, né, pessoal? Então, não é o certo de falar. Continuando, aí a gente entra na calorimetria, que é uma parte da física responsável por estudar a troca de energia térmica. Vou citar essa parte da física, geralmente o pessoal não cita, eu gosto de citar, porque às vezes ajuda alguns alunos na hora de fazer um exercício de termoquímica, lembra do professor de calorimetria falando, eles buscam um pouco das coisas que foram ditas, começam a relembrar. Da mesma forma, eu falando de termoquímica, um aluno fazendo exercício de calorimetria, ele lembra de uma coisa ou outra, isso ajuda no exercício, tá? Então, calorimetria é a parte da física responsável pelo estudo de troca de energia térmica. Lembrando que a gente tem 3 trocas: sensível, com convecção e radiação, né? São os 3 tipos de trocas que a gente tem. Sensível seria de mudando a quantidade de calor. Convecção, quando a gente está transferindo o calor, por exemplo, coloco uma colher na panela quente, eu pego na colher, ela está quente. Por quê? Está transferindo calor. E a radiação seria por ondas eletromagnéticas. Vou citar isso aqui muito? Não. Acho que o professor de física tem muito mais propriedade do que eu para falar sobre isso. Estou falando isso aí que eu lembro do ensino médio. Quando a gente fala de calorimetria, a gente tem uma coisa chamada calorímetro, que é um equipamento utilizado para justamente medir esse calor específico de uma substância. Então, quando a gente trabalha lá na física, a gente tinha algumas formulazinhas, quimacete, quimala, e assim sucessivamente. Aquele Czinho é um calor específico que a substância tem. Então, por exemplo, tem um calor específico do açaí, é alto, tem muita caloria. Eu tenho um calor específico, por exemplo, do trigo, que tem uma quantidade de caloria. Através desse calorímetro que a gente vai conseguir medir as calorias ou o tipo de calor específico de cada substância. Quando a gente trabalha na termoquímica, tem muito aluno que confunde a parte de entalpia com esse calorímetro. Porque lá na entalpia a gente começa a falar de energia também e o pessoal fala assim, por que eu não posso usar um calorímetro para medir entalpia? Cuidado que eu vou chegar lá e explicar agora. Vamos lá. O que seria um calorímetro, só para citar para vocês? Um calorímetro eu preciso de ter um lugar para ter a amostra. Isso aqui é uma bomba de aço. Nem sempre precisa ter essa bomba de aço, pode ser um lugar, um calorímetro mais simples, ter feito em casa. Um agitador.
um termômetro justamente para medir a diferença de temperatura e assim achar essa quantidade de calor ou calor específico. E aqui, ó, não tem nesse exercício, nessa figura, a gente tem uma parede chamada parede adiabática. O que seria um meio adiabático? O meio adiabático é uma parede, no caso, que impede a transferência de calor do meio interno para o meio externo. Ou seja, nesse meu calorímetro, eu não tenho influência do meio externo e assim eu não vou ter influência na quantidade de calor. Bem simples. Aí eu tenho meu termômetro, dispositivo de medição e tudo mais. A minha amostra aqui funciona um calorímetro. Só para fechar a calorimetria, coloquei dois tipos de calores só, que é o calor sensível, que é lá, aqui macete, esse Czinho é justamente o calor específico, né? Delta T, variação de temperatura, M, massa, e Q, quantidade de calor. E o calor latente é responsável pela mudança de estado físico, ok? Vou falar mais sobre isso? Não, eu parei de calorimetria aqui. Deixa o professor de física falar isso aqui, que tem mais propriedade, vai muito mais a fundo com vocês. Agora vamos entrar na parte química, na termoquímica. Na termoquímica, a gente tem dois processos das reações químicas. Um processo que absorve calor e um processo que libera calor. Se um processo absorve calor, a gente chama de endotérmico. Aí eu fico brincando assim, ó, endo para dentro, absorvendo, tá entendendo? Tá crescendo. Lembra lá das soluções que eu falei assim, ó, o gráfico crescendo endotérmico? É mais ou menos isso aqui. Um processo endo para dentro, absorvendo calor. Fala essa voz aí, não sei por que não, mas tá aí. Endo para dentro, crescendo, absorvendo. É um processo endotérmico. Se libera calor, é um exotérmico. Como é que eu posso decorar esse libera calor? É só lembrar do exorcismo. O que o exorcismo faz? O exorcismo libera o capeta do corpo da pessoa. Exorcismo, libera o capeta do corpo da pessoa. Então, se libera calor, o processo exotérmico. Então, tem meus dois processos. Existe um outro processo fora disso? Não, não existe. Então, aqui eu tenho meu processo endotérmico. Meu sistema está absorvendo calor no processo endotérmico. Meu sistema está liberando calor no processo exotérmico. Tem um ponto que os alunos costumam confundir demais, que é a sensação desses dois processos. Eu tenho a sensação, quando estou absorvendo calor, resfriamento. Aí a pessoa para, mas peraí, professor, você está ficando louco? Você está absorvendo calor, vai resfriar, não faz sentido nenhum. Calma. Vamos pensar o seguinte. Quando eu vou tomar uma vacina? Não, mas faz fácil. Nessa onda aí de coronavírus. Passa o álcool em gel na mão. Se alguém tiver do lado, passa na mão. Você vai sentir o quê? Uma sensação de resfriamento na mão. Por que isso acontece? As molequinhas de álcool que estão na sua mão, elas vão absorver calor do meio para mudar de estado físico. Por isso que dá a sensação de resfriamento. Outro exemplo. De um tibum na piscina, beleza, sai da piscina, tá lá, Goiânia, quando normal, 65 graus Celsius, tá muito calor, tá muito quente, eu ia falar que tá muito calor, tá muito quente, você tá molhado, e era o sentido de você sentir calor, mas pelo fato que você sente a sensação de resfriamento, porque as molequinhas de água que estão na superfície do seu corpo estão absorvendo energia do meio, quando elas absorvem energia, elas mudam de estado físico, dá uma sensação de resfriamento. Outro exemplo. Quando a gente faz atividade física, a gente transpira. Qual que é a função da transpiração no nosso corpo? A transpiração, ela tem a função de regular a temperatura do nosso corpo. Ou seja, eu estou fazendo um exercício, estou correndo, estou aumentando a agitação. Quando eu aumento a agitação, eu aumento a temperatura, está quente. O nosso corpo libera gotículas de suor, para que esse suor absorva a energia do meio e reduz a temperatura. Tranquilo, né? Deixa eu ver se eu consigo outro exemplo. Filtro de barro. Olha para você ver, dei 3 exemplos por que resfria. Filtro de barro. Quem tem filtro de barro em casa, geralmente vai notar que a água sai um pouco mais gelada do que o normal. Mas por que isso acontece? Bem simples. O barro, ele é poroso, tem poros. Nisso, ele consegue deixa passar, ele consegue liberar, dar uma passagem de gotículas de água por esses poros. Essas gotículas de água
absorvem energia do meio, evaporam, resfriando todo o ambiente. É por isso que dá sensação de resfriamento. Tem processos que tem endotérmico e a gente não vai sentir sensação de resfriamento. Por quê? Porque não está em contato com a nossa pele. Se está no contato com a nossa pele, absorveu, vai resfriar. Lembra do suor, que é sucesso. Ainda estou meio assim pegando. Vamos para liberação de calor, que é mais fácil ainda. Libera calor, está liberando uma energia. Vou fazer um churrasco. Estou fazendo um churrasco, ali tem carvão. Esse carvão está entrando, está aceso, né? Está pegando fogo, entrando em combustão. Quando a gente chega perto da churrasqueira, a gente vai sentir o quê? Aquecimento ou resfriamento? Aquecimento. Então, todo processo, todo sistema que libera calor vai dar uma sensação de aquecimento. Outro exemplo. Peguei o carro, fui trabalhar, estacionei o carro, coloquei a mão no capô. Ou no escapamento, se eu for mais doido ainda. Ou numa moto, a gente encosta sem querer a perna no escapamento. É uma sensação de aquecimento. Por quê? O carro é movido a combustível. O combustível sofre combustão. Toda reação de combustão é exotérmica, porque a reação de combustão libera energia. Justamente por ser uma reação de combustão, liberar energia, porque o carro tem movimento. Se tem uma reação de combustão, se libera energia, se é um meio exotérmico, quando coloca a mão no capô, está quente. Por quê? Sensação de aquecimento. Sempre o processo endotérmico e o processo exotérmico vai ser um contra o outro. Quanto um aumenta, um diminui. Quanto um libera, um absorve. Quanto um aquece, um resfria. Quando, sei lá, um vai para cima, o outro vai para baixo. Eles sempre vão ser opostos do outro. Então, sempre costumo falar o seguinte: foca no que você acha mais tranquilo e o outro é o contrário. Processo exotérmico, exo para fora, libera. Aqueceu. Então, o outro vai ser endo para dentro, respira. Beleza? Então, continuando, tem uma coisa que a gente fala de mudanças de estado físico. Bem, o que acontece? Vou dar um exemplo para vocês. Vocês vão pensar aí qual o processo que acontece. Por exemplo, se eu pegar uma água, colocar numa panela, e essa água liguei o fogão aqui embaixo, a água, para virar gasosa, a água para virar gasosa, líquido gasoso, ela absorve ou libera calor? Vou dar 10 segundos de pensar. 10 segundos. Vamos lá, resposta. A água, para passar de líquido para gasoso, ela tem que absorver energia. Entanto que ela absorve energia, que é o fogo que você está colocando para ela absorve energia e muda de estado de líquido para gasoso. Outro exemplo, eu tenho um gelo. Se eu pegar esse gelo, para derreter o gelo, eu preciso de fornecer energia ou retirar energia? Fornecer. Eu estou tirando o gelo de um congelador e colocando no meio externo. Ele está absorvendo energia, virando líquido, sólido para líquido. Então, se o processo endotérmico é para a direita, sólido para líquido, líquido para gasoso, o processo exotérmico é para a esquerda. Então, sólido para líquido é endotérmico, líquido para gasoso é endotérmico. O contrário, gasoso para líquido é exotérmico, líquido para sólido é exotérmico. Por quê? Vamos pegar aqui no sólido. Eu tenho meu gelo. Meu gelo vai absorver uma quantidade de energia, vai virar líquido. Ou seja, que eu tinha uma energia, vamos colocar valores. Eu tinha 50, não é assim que acontece, mas só para a gente entender. Aqui eu tenho 100, eu tenho mais energia. Eu absorvi mais energia para virar gasoso. Eu tenho 150. O que acontece? Para esse aqui virar de gasoso virar líquido, eu preciso mandar um pouco de energia embora. Então, aqui, ó, de 150 passou para 100. Deixa eu colocar meu 150 aqui, ficar mais didático. De 150 passou para 100. Eu liberei 50 de energia. De 100 para passar para sólido, também tem que diminuir a quantidade de energia. Eu preciso agregar, né? Então, aqui eu liberei mais 50 de energia. Esse é o processo. A direita absorve, a esquerda libera, tá? Quem pegou essa, pegou. Vou falar de novo. A direita absorve, a esquerda libera. Eu militando aqui. Esquerda, libera. Beleza. Continuando. Aí a gente entra na parte da química agora. A gente falou um pouco de conceitos, a gente entendeu um pouco o processo endotérmico, o processo exotérmico. Agora a gente vai começar a entrar na química. O que é essa entalpia? Primeira entalpia, ela é representada pela letra H. Ah, H de hot, quente. Não. Ela é de heat, calor, tá? Então, H vem de calor em inglês. É o conteúdo energético de uma substância
ou de reagentes, ou de produtos. Vou dar um exemplo bem claro. Eu tenho esse canetão aqui. Esse canetão tem energia nele? Tem. Que energia que eu tenho aqui? Primeira coisa, nesse canetão eu tenho núcleo, eu tenho átomos, esse átomos tem núcleo, núcleo que é composto por prótons e nêutrons, eu tenho elétrons, então eu tenho uma energia de atração eletrostática, elétron e próton, já tem uma energia. Eu tenho energia de repulsão dos elétrons, outra energia. Eu tenho ligações químicas, outra energia. Eu tenho ligações intermoleculares, outra energia. Eu tenho uma energia, eu tenho movimento das moléculas, né? As moléculas estão em movimento aqui. Vamos relembrar um negócio. A molécula só para de movimentar quando ela chega no zero absoluto. Ok? Se tiver aqui, ó, está movimentando. E o movimento das moléculas, a agitação das moléculas. E eu estou segurando, eu tenho uma energia potencial. Olha o tanto de energia que eu tenho. A gente não tem um equipamento onde eu chego lá, pego o meu canetão, coloco no equipamento, na minha ferramenta, e ele fala assim, ó, quantidade de energia tal. A gente não tem isso. Então, por isso que eu falei de calorimetria, a gente não pode confundir com entalpia, porque eu já ouvi falar, aluno falou assim, então o calorímetro é uma mentira? Não, porque a entalpia é um pouco diferente. A entalpia é a quantidade, o conteúdo energético total, beleza? Então, a gente não tem como calcular essa entalpia, mas a gente tem como calcular a variação dessa entalpia, que é tranquilo. Pela variação, a gente consegue identificar quanto de energia foi liberado e quanto de energia foi absorvido. E é justamente nesse ΔH que a gente vai trabalhar. Então, como eu tenho muita energia para calcular essa entalpia, eu vou calcular apenas a variação dela. Eu sei que eu tenho um conteúdo energético inicial, eu tenho um conteúdo energético final. Eu vou calcular o quê? A variação. E o que seria essa variação? Quantidade de energia que eu liberei ou quantidade de energia que eu absorvi. Quando a gente trabalha com delta alguma coisa, já vem na cabeça da gente, delta é variação. Lembra da física? Velocidade média, delta S, sobre delta T. O que é o delta S? Delta S é variação de espaço. Era o quê? Meu espaço final menos meu espaço inicial. O que é meu delta T? Variação de tempo. Era meu tempo final menos meu tempo inicial. Beleza. Esse delta é variação. Se eu tenho um delta H, eu vou ter um H final menos um H inicial. Mas eu estou falando de reação química. O que é uma reação química? É reagente formando produto. Se eu coloco algumas substâncias iniciais para reagir, é meu início. E o meu produto é formado depois. Por exemplo, quero fazer um bolo. Quando eu vou fazer um bolo, eu venho em cima da mesa ali, 200 ml de leite, 3 ovos, farinha, fermento, blá blá blá, tem todos os ingredientes. Esses são os meus reagentes. Quando eu misturo os meus ingredientes, meus reagentes, no final eu vou ter um produto, meu bolo. Então, reagente é meu início, produto é o meu final. Ah, professor, eu tenho dificuldade em identificar uma reação química onde está reagente e onde é que está produto. Bem simples. A setinha é dedo duro, aponta para o produto. Então, sempre assim a gente vai identificar onde está o produto. Claro que lá no equilíbrio químico vai mudar um pouco isso aí, porque a gente vai ter uma setinha trocada, né? Mas, em geral, em grande maioria, a setinha é dedo duro, ela aponta para o produto. Tranquilo? Então, eu sabendo que reagente é meu início, meu produto é o meu final. O que vai ser o meu ΔH? ΔH é a entalpia de produto menos a entalpia de reagente. Beleza? Então, assim eu consigo calcular essa variação de entalpia. Vamos lá para a entalpia. Vamos começar a falar das reações agora. Como eu falei dos processos, a gente chama dois processos, processo exotérmico e processo endotérmico. A gente vai começar a identificar algumas coisas nesses dois processos. Então, vamos primeiro para o processo exotérmico. Coloquei aqui uma fogueira já para ficar claro para vocês que está liberando calor. Né? Fogueira quente libera calor. Então, tá certo. Se é uma reação exotérmica, ela libera calor. Então, eu tenho um reagente A, eu tenho calor no final. Sim, eu tenho meus reagentes, eu vou formar um produto, mais o calor que eu estou fornecendo. Por exemplo, aqui eu tenho uma madeira, um combustível. Aqui está cheio de oxigênio, o meu comburente. Qual que é o meu produto? CO2 mais água
mais o calor que a gente está liberando, que é o fogo, né? Então, essa chama aqui é justamente o calor que a gente libera. Em toda reação exotérmica, o calor é produto. Beleza. Então, eu sei que eu tenho entalpia de reagente, eu tenho entalpia de produto. Sabendo que é final menos inicial, produto menos reagente, vou colocar uns valores qualquer, mas eu preciso saber aqui, ó. A quantidade de energia de reagente numa reação exotérmica é sempre maior que a quantidade de energia do produto, né? Eu tinha um A, esse A virou B e liberou energia. Esse calor aqui, ó, ele estava todinho aqui dentro. Esse calor, essa energia estava todinho aqui dentro. Então, eu tenho que a reação, a entalpia ou a energia do reagente é sempre maior que a entalpia do produto. Sabendo disso, vou colocar alguns valores, chutar alguns valores só para a gente entender o cálculo. Coloquei que o meu A tem uma energia de 100 e meu B tem uma energia de 50. Assim pode ser. O reagente é sempre maior que o produto. Vou jogar na fórmula. Produto menos reagente, 50 menos 100, vai dar menos 50. Nossa, professor, deu menos 50. E agora? O que eu faço? Eu choro? Não, está perfeito. Toda reação exotérmica, meu ΔH é negativo. Então, já fica na cabeça de vocês. Reação exotérmica, ΔH é negativo. Se for uma reação exotérmica, o ΔH deu positivo, já está errado. Por quê? Porque é negativo que a quantidade de energia que eu liberei, que eu soltei. Se eu estou soltando alguma coisa, se estou liberando alguma coisa, ela fica negativa para mim. Se eu tenho 100 reais e libero 50, eu fiquei só com 50. Então, esse menos 50 foi o que eu gastei. Beleza? Foi menos 50 ali que eu gastei. E foi embora, que é o meu calor. Tem como a gente analisar isso graficamente. Está aqui o meu gráfico. Um gráfico de reação exotérmica. Sabendo que A, que é o meu reagente, tem uma energia maior que B. Isso está fácil, está escrito aqui, ó, a leizinha. Então, coloquei os valores. Ó, 100 é o do reagente, 50 é o do produto. E esse ΔH não é reagente menos produto? É justamente essa variação aqui, ó, que a gente calculou ali, deu 50. Uma coisa interessante... Ixi, aqui ficou mais feio que bateu em mãe, que a mistura. Uma coisa interessante. Um gráfico de entalpia, uma reação exotérmica, o ΔH sempre vai para baixo. Está diminuindo. Está liberando. Tudo que vai para baixo, está caindo, né? Diminuindo. Então, se soltar aqui, ó, caiu, diminuiu. Então, aqui está mostrando para mim, ó, setinha para baixo, já sei que é negativo. Contrapartida, eu tenho uma reação endotérmica. Coloquei aqui um gelo, já para mostrar para vocês que está absorvendo calor do meio. Beleza? Então, numa reação endotérmica, eu apaguei o bagulho que vai dar certo. Uma reação endotérmica, o que vai acontecer? Eu tenho um reagente, meu gelo. Esse meu gelo absorve calor. Quando ele absorveu o calor, então tá aqui, ó. O calor agora vem no reagente. E o B foi formado. Quem tem mais calor? B. O B é o A mais aquele calor todo formou o B. Então, logo, a entalpia de B é maior que a entalpia de A. É o contrário. Exotérmico é o contrário. Reagente maior que produto. No endotérmico, não. É produto maior que reagente. Endo, se ele absorveu, ele ganhou. Eu tinha 100 reais. Na minha conta apareceu 150. Ou seja, quer dizer que eu ganhei 50 reais. Se eu ganhei, é positivo. Já dei a resposta para vocês no cálculo de entalpia endotérmica. Chutando valores. 50 para o reagente, 100 para o produto. Ah, professor, por que você não vai colocar o calor? Porque o calor que a gente vai calcular aqui é ΔH. Calma, não precisa esquentar a cabeça, porque a gente vai falar sobre as entalpias de formação, e a gente vai calcular. É só para a gente entender. Então, sabendo que produto menos reagente, 100 menos 50, deu mais 50. Ou seja, numa reação endotérmica, o meu ΔH vai ser... vai ser sempre positivo. Um contrário do outro. ΔH negativo, exotérmico, libera. Exorcismo, libera o capeta do corpo da pessoa. Endo para dentro, absorvendo. Aqui, ó, positivo, endo para dentro, absorvendo. Eu sou uma pessoa de 80 quilos. Se eu absorvo gordura, eu aumento. Eu sou uma pessoa de 80 quilos. Se eu libero gordura, eu diminuo. Tem um gráfico de reação endotérmica também.
quantidade de energia do reagente é menor que o produto. Olha aqui a setinha para cima. Esse ΔH é a diferença, justamente os 50 aqui. Setinha para cima está crescendo, né? Imagina você tem um irmãozinho, um primo, um filho, sei lá. Ele tem 1,20 m. Daqui 6 meses ele está com 1,30 m. Ele aumentou, ele cresceu, né? Então, um é o contrário do outro. Enquanto o exotérmico libera, o endotérmico absorve. Enquanto o exotérmico, o ΔH é negativo, o endotérmico, o ΔH é positivo. Enquanto o exotérmico, a setinha desce, o endotérmico, a setinha sobe. Mas sempre um ao contrário do outro. E, só para fazer o paralelo da última aula, da última coisa que a gente passou, foi soluções, mostrei para vocês alguns gráficos de coeficiente de solubilidade, de curva de solubilidade, que tinha alguns sais que aumentava a solubilidade, ó, aumenta a solubilidade, quando a gente aumentava a temperatura. Eu falei para vocês, gente, é um sal endotérmico, porque você está absorvendo, ó, aumentando a temperatura, você está absorvendo, você aumenta a solubilidade. Aí eu até ficava falando assim, ó, endo para dentro, crescendo, absorvendo. Tá aí, ó, explicação, uma matéria casando com a outra. Já no exotérmico, se você aumenta a temperatura, a solubilidade cai. Um contrário do outro. Viu aí? Analisa a setinha aqui, ó, para cima, né? O endotérmico vinha para cima. Analisa a setinha do exotérmico para baixo. O exotérmico, setinha para baixo. Beleza? Gente, alguma dúvida em relação a isso? Tá de boa? Tá tranquilo? Eu, particularmente, isso aqui é uma das matérias que eu mais gosto de dar, termoquímica. Essa e eletroquímica, sou apaixonado. Então, é isso aí. Tentando que eu nem vi horário aqui. Eu cortei algumas coisas para falar para vocês, mas é 3 minutos. Mas alguém tem alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida em relação a isso, não dá tempo, entre em contato comigo, lá, novamente, quem sabe aqui. Posso tirar dúvida de vocês sobre isso, tá? E é uma matéria muito recorrente no Enem. Foram 4 anos seguidos que caiu lei de Hess, que é uma parte de termoquímica, no Enem. Então, eu costumo falar assim, gente, presta atenção. E são questões fáceis. Eletroquímica é pilha, bateria, eletrólise. Eu vou dar isso aí para vocês só no segundo semestre, tá? Eu tenho que falar NOx, tenho que falar de balanceamento por oxidação, para preencher um conteúdo de vocês. Mas em função de termoquímica, tá tranquilo, tá de boa. Conversa comigo aí, você tem 10 minutos. Faz um de cada vez, vamos dar briga. Então, beleza. Já que ninguém tem dúvida, se alguém tiver dúvida, já com vergonha, entre em contato comigo, outro meio aí. E tamo junto, é nóis, até a próxima, beleza? Tchau, obrigado, fique com Deus e não sai de casa. Até mais.